Hoje iremos falar de um filme indiano de terror chamado Brahma Yugam. E eu não tinha o plano de fazer esse negócio no começo. Eu tô fazendo um quadro mais pro futuro não, já ele sai. É um quadro chamado Diário Visual, né? Porque eu sinto que eu fico muito estranha quando tô gravando de frente pra câmera. Eu pareço um robozinho, um ETzinho, eu fico muito robótica. E eu quero ser mais genuína. Eu tô fazendo esse diário visual pra mim me acostumar, pra acostumar com a câmera, pra eu não ficar tão estranha na frente da câmera. No meio desse diário visual, eu fui me gravar assistindo um filme de terror indiano chamado Brahma Yugam. O filme era tão bom, mas tão bom que não dá pra deixar isso aqui só no diário visual, não. Vou ter que fazer um vídeo extra sobre ele. Então, ontem, quinta-feira, eu assisti o vídeo, eu gravei algumas coisinhas e hoje aqui eu estou vindo fazer a intro e terminar o finalzinho para complementar o vídeo. Então, agora vocês vão ter a introdução, aí vocês vão ter uma espécie de vlog e depois eu vou vir aqui explicar o filme, porque eu fiz umas pesquisas, eu pesquisei muito por cima e ainda assim o filme era muito interessante. Só que aqui vai ser um vídeo mais simples, senão vai ficar o quê? 2 horas de só eu falando sobre o filme. Então vai ser só um negócio assim mais por cima. Talvez no futuro eu faça outro vídeo sobre esse filme, falando mais profundamente dele, falando de outras camadas dele. Mas antes de vocês continuarem com o vlog, para vocês se inserirem mais no filme, eu vou deixar o negócio todo preto e branco. Vai ficar todo preto e branco a partir de agora. Tava pensando em assistir um filme indiano chamado... Como é que é o nome, meu Deus? Brahma Yugam, alguma coisa assim. É um filme malayalam. E eu já tinha visto indianos falando dele antes, né? Umas pessoas na internet falando sobre como era um filme de terror bom. Gente fazendo lista de melhores filmes de terror dos últimos tempos e esse filme estando no meio. Então sempre esteve ali na minha lista pra eu assistir ele, né? Aí pesquisando sobre esse filme de terror, e eu vi que tinha um canal brasileiro no YouTube que falou sobre esse vídeo, chamando ele de o melhor terror do ano, alguma coisa assim. Eu, caraca! E tinha muita gente, muito brasileiro no comentário que conhecia o ator principal. Tava vendo lá os comentários, né, falando desse tal de Mamute, esse Mamute o tempo todo, como ele é bom, como ele é grande e tal. Aí eu vou pesquisar sobre o filme e vou no ator, né? Vamos ver quem é esse tal de Mamute, que eu não conhecia. Aí tá lá, Mamute, não sei o que, casado com não sei quem, tá lá, filhos. Aí tem lá, Dulquer Salmaan, que eu conheço. E eu gosto dele também. Eu sabia que o Dulquer, ele era Nepo Baby, né? Que um negócio da Índia é que o nepotismo lá, ele é muito mais presente do que a gente vê em Hollywood ou até aqui mesmo no Coisa Nacional. Tipo, em Hollywood, uma pessoa ou outra tem um pai ali que é famoso. Na Índia é o oposto. Um ou outro não tem um pai que faz parte da indústria. Enfim, conheci o Mamute, vou assistir esse filme, quero saber quem é o pai do Dulquer. Aí eu ainda não assisti, né? E aí tava aqui passando pelo YouTube e me apareceu uma entrevista com o Mamute. Aí eu, vamos ver quem é esse cara. E o cara, ele é tão... Nossa, se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é velho gente boa. Eu gosto muito de pessoas de idade que são muito gente boas. Por exemplo, toda vez que aparece um vídeo do Robert De Niro, do Martin Scorsese, eu paro pra ver, porque eu acho eles dois velhos muito gente boa. Daí tô aqui vendo a entrevista, o Mamute super... Ele tava falando assim, eu não tava nem mais prestando atenção no que ele tava falando, só admirando a paz e a calma desse velho. Nossa, acho ele muito legal. Aí agora estou indo assistir o filme dele. Inclusive, eu não assisti muitos filmes malayalans. E o único filme malayalam que eu já assisti foi o filme com o filho dele, com o Dulquer. Daí eu vou assistindo e vou, se tiver tipo algo que me deixa... Eu paro o filme e venho conversar com vocês. E é isso aí, vamos ver quem é esse tal de Mamute. Primeiros 36 minutos de filme já tenho considerações. O filme tem 2 horas, então estamos no 1/4 de filme já. Primeiro, que filme bonito. Meu Deus do céu, que filme bonito visualmente, né? Que filme bonito visualmente. Ele é preto e branco, totalmente preto e branco. Tem mato. Eu gosto de filme que passa assim no mato, numa floresta, nos negócios assim.
E é um filme de terror, né? Normalmente eu não gosto muito de filme de terror. Eu consumo muitas coisas de terror, tipo histórias de terror, ARG, Analog Horror, creepypasta. Às vezes alguns curtas de terror, jogos de terror, eu gosto muito de jogos de terror. Enfim, eu gosto de tudo de terror, menos filme. Filme realmente não é pra mim filme de terror. Recapitulando a história. Tinha 2 caras, eles estavam no meio de uma floresta, acho que eles estavam fugindo de alguma coisa. Um deles encontra um espírito e morre, e o outro continua a viagem dele. Aí vai mostrando umas imagens bonitas, assim, de longe, dele numa cachoeira, dele no mato, uns negócios muito bonitos mesmo. Aí ele encontra uma casa, uma mansão, é um lugar bem grande, só que tá meio que consumido pela natureza, tipo, é cheio de mato em volta, mas moram 2 caras lá dentro. Aí eles deixam esse cara viajante ficar ali com eles, né, porque acho que ele cantava para um rei. Ele canta pros caras, os caras gostam dele e deixam ele ficar lá. Aí tem um cara que ele é meio suspeito, que ele é tipo o líder dali, não sei, tem algo nele que faz dele superior ao outro cara que tá ali com ele. O outro cara que tá ali com ele tá meio que pra servir esse cara, que é o Mamute, né? Enfim, acho que tá na cara que aquele cara ali vai ser vilão. Enfim, aí o cara que serve o Mamute falou, não fica passeando muito aqui dentro dessa mansão, não fica tentando gracinha, porque ela é meio perigosa, algumas pessoas acabam desaparecendo, e no andar de cima ele ouviu uns barulhos de corrente. Aí eu fico pensando, cara, por que toda pessoa de filme de terror faz justamente o oposto que disseram pra ela? Tá bom que se eles não fossem teimosos, não ia ter filme, mas porra, aqui nesse exato momento ele foi lá em cima pra ver o que era essas correntes, não teria coragem, eu sou muito na minha pra... Aí que tá, né? Eu não sei se eu morreria primeiro num filme de terror por ser muito na minha ou se eu acabaria sobrevivendo, né? Só Deus sabe. Aí, antes dele ir lá em cima ver o que tava acontecendo, né? O que era aqueles barulhos de corrente, aconteceu uma cena que já foi meio suspeito, mas o cara não se ligou. Tava ele e o Mamute comendo, aí ele tava cantando, o Mamute, ele caiu no sono e depois acordou, aí eles estavam ali conversando, o Mamute deu um negócio pra ele comer. Aí ele estava rindo e do nada o cara ele fala, nossa, acho que ele foi elogiar a comida, né? E falou tipo algo, graças a Deus, graças à glória de Deus. Aí o Mamute olha bem assim, por que você tá agradecendo Deus? Quem deu a comida fui eu. E o cara, não, eu não quis dizer assim, foi só um modo de falar. Isso pra mim já era suspeito. Aí o cara vai lá e ainda desobedece a regra principal daquela mansão. Amigo. O cara foi jogar uma espécie de ludo com o velho, e o velho safado, primeiro que ele apostou o tempo. Ele falou assim, eu não tenho nada valioso, não sei o quê. Aí, não, você tem sim, você tem o seu tempo. Aí meteu a maior filosofia lá. Aí, não. Aí o cara falou assim, vamos apostar o seu tempo então. Se você perder, eu deixo você ir embora daqui e pronto. Aí se eu ganhar, você vai ter que ficar aqui pro resto da sua vida sendo cantor da minha mansão. Aí o cara, não quero, vamos embora. Aí ele vai entregar esses dados cumpridos pro velho, e aí o velho meio que dá um tapa na mão dele e os dados caem no tabuleiro. Aí ele, dado caiu no tabuleiro, agora você vai ter que jogar. Aí eles estão jogando esse ludo aqui e tal, aí vai indo, aí chega na parte que o velho fala, se sair um 12 aqui desses dados, você perdeu. Aí ele joga, aí dá um 6 e um 1, eu acho. E aí o velho encara o tabuleiro e o dado magicamente vira para um 6 e dá 12. E aí ele começa a rir de uma maneira bem assustadora. O Mamute, ele tá muito assustador aqui. Eu tava achando ele um velho de boa lá na entrevista. Aqui ele está perturbador. Tá, ele contou uma história muito legal aqui agora, né? Aí eu descobri que o outro cara que tá ali com ele é cozinheiro dele. E aí esse cozinheiro, ele tava mandando a real pro carinha viajante, né? Aquilo que ele tá mostrando é só pra te enganar, cara. Essa não é a verdadeira face dele. O viajante não acredita. Ele não fale assim do mestre. Ele não me trata só como um cantor, ele me trata como um convidado, né? Ele me trata como gente.
E o cara, não, cara, ele tá só fingindo. Aí, não é assim. O cara que conhece ele há menos de 24 horas querendo saber mais do que o cara que conhece ele há sei lá quanto tempo. Aí aconteceu esse banquete. O mestre se estressou porque o cozinheiro falou que a comida tinha acabado. O mestre ele começou a fazer um carinho na cadeira e a casa começou a tremer. A mansão toda começou a tremer, começou a derrubar um monte de coisa. E o viajante ele ficou assustado, tipo, meu Deus, o cara tem poderes e não sei o quê. Ele vai atrás do cozinheiro à noite. Inclusive, o mestre, ele sabia de uma história sobre o passageiro, sabia sobre a mãe dele, sabia o nome dele, sendo que ele não contou essas coisas. Depois desse ocorrido, ele vai atrás do cozinheiro. Daí ele conta a história da mansão. É um cara que parece que tem o mesmo sobrenome desse mestre aqui. Eu não vou saber os nomes, né? Eu vou tentar deixar escrito. Vou chamar de pai e filho. Nem sei se eles são pai e filho, mas fica assim. O filho é o mestre agora, que a gente tá vendo. E o pai é o primeiro da mansão da história. Era um tipo de mago, um tipo de feiticeiro. E ele estava adorando um certo deus hindu, que eu não lembro agora qual é. Ele ficou tão impressionado com a adoração desse feiticeiro que ele deu de presente uma caixa. E dentro dessa caixa tinha um goblin, um duende, um bicho lá. Só que aí esse feiticeiro, em vez de fazer um bom proveito desse goblin ou tratar ele bem, qualquer outra coisa, ele faz o Goblin de escravo. Aí, certo dia, enquanto o feiticeiro tava bêbado, o Goblin falou assim, ó, se você olhar diretamente pra minha boca, você consegue ver o inferno. Você quer ver? Aí ele abre a boca pro feiticeiro e ele engole a alma do feiticeiro. Um negócio meio um motoqueiro fantasma, sabe? O olhar da penitência. Ele se soltou e ficou descontrolado, ele matou todo mundo que estava naquela mansão. Aí juntou vários feiticeiros para tentar conter aquele bicho, só que nenhum conseguia, né? Porque ele era muito poderoso, ele um presente de Deus, né? Chegou o mestre que a gente conhece agora, e aí ele consegue aprisionar o Goblin, que é inclusive a coisa que fica mexendo corrente em cima lá no sótão, né? O maior plot twist agora. Teve a história lá do Goblin, né? O bichinho forasteiro tentou sair, né? Porque ele viu que o cozinheiro tava cavando uma cova pra ele. Ele tentou sair e quando ele foi sair, ele foi passando mal. Aí ele foi caindo, aí ele foi se rastejando entre as folhas, começou a cuspir sangue. Aí ele teve que voltar e quando ele voltou, tava lá o mestre. Tava lá o mestre em pé, falando, nossa, que mal educado você, saindo da minha mansão sem me avisar, sem me pedir permissão. Aí o cara lá implorando assim, eu posso sair, pelo amor de Deus, eu te imploro. Literalmente aos pés dele, porque ele não conseguia levantar, ele tava passando mal. തനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമില്ല. Ele acorda depois de ter passado mal e o cozinheiro vai falar com ele. E aí, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí ele, não, ninguém que passou daqueles portões conseguiu sair. É como se tivesse um nó que amarrasse eles ali. Esse nó, com o tempo, ele vai apertando e vai meio que tirando a memória deles. Aí ele pergunta, você sabe há quanto tempo você tá aqui? Aí ele, tô aqui há alguns dias. Aí ele, dias ou meses? Aí ele, por que isso acontece? O que tá acontecendo? Aí ele, eu não consigo te dizer, mas eu posso te mostrar. Aí ele sobe até um lugar lá. E aí ele fala, esse aqui é o verdadeiro dono dessa casa, dessa mansão. Só que aí com o tempo ele foi esquecendo as coisas, ele foi ficando louco, até que ele morreu. Ele tira o pano, aí ele fala, esse aqui é o verdadeiro dono dessa casa. O feiticeiro que foi pra coisar o Goblin. Aí ele, tá. Se esse feiticeiro tá aqui, quem é o cara que tá lá embaixo? Que é o Goblin, que matou o feiticeiro e meio que tomou o corpo dele. Não sei, ainda não cheguei na parte da explicação. Mas, mano, que foda. Que filme foda. Então, voltando. Aí, parando ali, tá? O Goblin tava mantendo o feiticeiro de escravo lá em cima, o feiticeiro acaba morrendo
e o cozinheiro enterra esse feiticeiro. O cozinheiro, ele fala um negócio muito legal sobre o Goblin. അടുത്തെത്തുന്നവരെയൊക്കെ അടിമകളാക്കി ഭരിക്കുന്ന ചാത്തനാണ്. അത് തനിക്ക് ചുറ്റും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അധികാര വലയമുണ്ട്. ഒരേ സമയം അതിന്റെ അധിപനും തടവുകാരനുമാണ് ആ ചാത്തൻ. ഇപ്പൊ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ. ആർക്കും പുറത്തു കടക്കാനാവില്ല. Por que ele não pode sair dali? Lá embaixo, nos confins daquela mansão, tem uma salinha lá. Dentro dessa salinha tem uma vela que nunca se apaga, que é o que meio que dá força pro duende. Então, para eles conseguirem derrotar o duende, eles têm que apagar essa vela e ir pra cima dele. Daí eles fazem o maior rolê lá. O cantor, ele tenta pegar a chave lá no corpo do duende enquanto ele tá dormindo, só que o duende acorda e ele vê que a chave não tá lá. Aí o duende tá prestes a matar o cantor, ele abre a boca dele, né, pra tirar a alma dele igual ele fez com os outros. Aí quando ele tá prestes a matar o cantor, eles ouvem um negócio. E o cozinheiro tinha pegado a chave mais cedo com o duende, foi lá, apagou a vela. Aí tudo se apaga. Daí o duende, ele dá um grito, provavelmente ele tá mais enfraquecido, né? Aí o cozinheiro e o cantor se encontram. E agora eles vão ter que dar um jeito de enfiar o duende na caixa que ele veio. Daí eles entram numa porradaria com... Não é uma porradaria, né? Fica um esfaqueando o outro lá com o duende. Depois disso eles se separam e vem uma cena muito legal que... Quando eles se separam, o cozinheiro vai pro lado, o cantor vai pro outro. Na parte do cozinheiro, a sala começa a girar. Um negócio bem Inception mesmo. E na parte do cantor, o teto começa a descer para esmagar ele. E eles se encontram de novo com o duende. Aí eles botam fogo no duende. Um negócio meio body horror, né? O duende, a forma real dele sai de dentro do corpo do feiticeiro. E revela que é um duende bem doente mesmo. Daí tem um anel lá. Revela outro plot twist. O cozinheiro, ele é filho do feiticeiro original, ele é daquela linhagem. Aí o Goblin, não, mas não é possível, porque eu matei todo mundo que era dessa linhagem. Mas o cozinheiro, ele é meio que um filho perdido que tava por aí, um filho bastardo. Aí ele foi pra mansão justamente pra vingar o pai dele, ou pra buscar o pai dele. A timeline, ele é muito confuso do que as coisas aconteceram, justamente porque o tempo lá dentro passa de um jeito diferente. Daí tá, ele esquema do duende e tal. Aí tem um anelzinho lá, que ele meio que ele dá poder. Antes do cozinheiro botar o anel, o cantor para ele, falando, não, cara, o poder ele vai corromper você, não sei o quê. Aí o cozinheiro, não, ele quer botar o anel, aí os dois caem numa porradaria feia. E o Goblin fica assistindo. O Goblin fica, tipo assim, meio de olho no anel, só pra não perder ele de vista, mas o Goblin, ele tá mais interessado em ver os dois ali se matando pelo poder, né? Quando eles botaram fogo no Goblin, né? O fogo meio que subiu pras paredes lá e a casa tá desmoronando. Aí a casa desmorona, fica um silêncio por um tempo, e o cantor, ele sai todo lascado de dentro da casa e finalmente parou de chover. Daí o cantor sai lá fora todo lascado, o sol já voltou, né? Ele finalmente pode sair. Só que aí quando ele tá saindo, o cozinheiro, que tá todo queimado, todo lascado, vai lá e ataca ele. Nisso que ele ataca ele para pra prestar atenção no cantor. E aí ele pergunta, seu brinco não ficava na orelha esquerda? Aí toda a feição do ator muda pra gente saber que ele não era mais o cantor, agora era o Goblin. E para confirmar essa ideia, mostra a imagem do cantor lá no meio dos escombros do desabamento da casa. Aí o cozinheiro, ele sai correndo pelas matas lá e... Aí ele fica de frente pra alguma coisa, a gente não sabe o que é essa coisa, a gente acha que é o Goblin, e ele pega uma pedra pra atacar. Aí quando a gente vê, ele toma um tiro e morre. Tiro de quem? Dos portugueses. Eu vou explicar mais pra frente. Dito isso, a gente vê o cantor, que agora é o Goblin, né, andando por aí pela floresta. Ele olha o reflexo dele no lago e ele vê o antigo ele, né, o outro feiticeiro, que é o Mamute, né? E de última cena, ele olha pra câmera. Daí, vamos à pesquisa. O que foi todo esse filme? Que filme maluco é esse? Tenho tudo aqui. Quase tudo. Eu encontrei uma entrevista de 1 hora com o diretor do filme, o Rahul,
Nossa, esqueci o sobrenome dele. Eu vou deixar aqui o nome dele. Daí, nessas 1 hora, ele fala bastante coisa sobre outras decisões, tá? Mas eu decidi pegar os que eu mais achei interessante. Primeiro, ele disse que ele começou a história meio que ele queria algo que passasse no meio dessa opressão que foi a invasão portuguesa na Índia. Então, ele queria algo ali daquela época, algo que fale sobre opressão. Então, o ponto de partida começou daí. Outra coisa que ele falou também é que ele tinha a história certinha na cabeça dele e tal. Com o modo que avançava, ele parou de se preocupar com lógica, com as regras dali de dentro daquele mundo, com a lógica em si, né? Porque é um negócio mais sobrenatural, né? Nem tudo precisa fazer sentido, nem tudo precisa ter explicação. E ele gosta muito de deixar as coisas para interpretação, o que eu também acho legal. Ele tinha ali a história bonitinha, ele tinha os atores que tinha na cabeça dele, ele queria muito que o Mamute participasse desse negócio, né? Tanto que ele teve uma reunião ali com o Mamute que é um cara muito importante, muito ocupado, né? Teve ali uns 10 minutos. Aí quanto mais ele falava do roteiro, mais o Mamute, tipo, ia abrindo um sorriso. Aí ele tá gostando. A escolha do filme ser preto e branco também, que ele queria passar, acho que um negócio... Não tô lembrando certas palavras dele, mas é um negócio meio de antiguidade. Ele queria que a gente entrasse na ambientação daquela época, mais ou menos, que a gente ficasse com aquele negócio de um espectro de antigo, algo que já passou. Algo mais ou menos assim que ele explicou. Ou então eu tô botando palavras na boca dele. Sobre a história do filme. Vou pegar aqui. Tem um espírito mulher lá, que ela aparece no começo do filme e ela mata o amigo do cantor. Mais pra frente, ela aparece de novo. Ficaram perguntando o que ela significa nesse filme, qual é o papel dela nesse filme. Ele não pensou muito nisso, porque ele tinha concreto que ele queria que a história passasse com aqueles 3 personagens na visão deles, assim, na experiência deles. E se ele tentasse adicionar qualquer outro personagem, qualquer outra coisa, poderia bagunçar aquilo que já estava concretizado. Além de que a segunda aparição dele, ele disse que ele deixou umas ideiazinhas, uns negocinhos pra parecer que foi um sonho. E pode ter sido um sonho mesmo, um pesadelo. Então eu acredito nisso, né, que foi um pesadelo também. Porque podia ser, tipo, só uma resposta de um trauma, tipo, dele lembrando do amigo dele morrendo no começo, isso acaba por aparecer no sonho dele. Achei legal a explicação. Próxima coisa. Como eu falei, né, é um filme muito sobre opressão. Apesar de não aparecer muitos portugueses, tipo, só no começo que fala que o cantor ele tá fugindo de um conflito, e esse conflito provavelmente causado pelos portugueses, e no final os portugueses matando o cozinheiro. O cantor, ele é muito na dele, muito quietinho, porque ele tá acostumado a ser oprimido. Ele era um escravo, passou a se acostumar a ser subserviente das outras pessoas, a servir as outras pessoas, a ser menos que as outras pessoas. Então, no momento em que ele chega lá na casa e o Goblin dá a permissão para ele entrar, ele trata ele como um convidado, dá até pra entender o porquê ele ter sido tão ingênuo ali com as coisas estranhas que o cara tava fazendo, né? Desde o começo dá pra ver que aquele feiticeiro, ele tem umas manias muito estranhas, ele tem um comportamento muito estranho, quase que como se ele não fosse humano, né? Então, mas o cantor, ele não percebeu isso, porque ele tava muito encantado, porque pela primeira vez ele tava sendo tratado como um ser humano. O Goblin é o opressor, oprime o cantor, oprime o cozinheiro, porque uma vez ele também já foi oprimido. Ele pegou o poder, virou opressor. E daí, quando ele meio que perde os poderes dele, o cozinheiro quer deixar de ser o oprimido para ser o opressor. Então vai tudo caminhando, né? O oprimido vai virando o opressor e assim vai. Daí, outra figura opressora aqui nesse filme é a chuva, porque tem uma cena assim, o cantor ele quer ir embora, ele já tá achando as coisas estranhas. Aí o Goblin vira pra ele, você quer ir embora? Mas nessa chuva, aí começa a vir uma puta tempestade. E fica chovendo por dias e dias. Aí o diretor, ele fala, né, que a chuva, por estar constante por pelo menos 40% ou 50% do filme, ela se torna também um instrumento de opressão. Ela vira quase um personagem nesse filme, a chuva. Ele queria remeter a uma época em que a chuva era muito contra o ser humano, porque ela era muito fora do nosso controle, ela isolava a gente. O cantor, ele fica isolado justamente porque tá chovendo, ele não pode ir embora na chuva, no meio de uma floresta. Pra piorar, o Goblin, ele fala que da última vez tinha, acho que um dançarino lá, e começou a chover quando o dançarino quis ir embora, que coincidência de novo, e ficou chovendo por 3 anos seguidos.
E aí chegou a um ponto que o dançarino não sabia mais se era dia, se era noite, em que dia ele estava, ele acabou enlouquecendo e o Goblin mandou matar ele. O diretor também explicou, porque assim, dava para ter sido evitado tudo aquilo que aconteceu, né? O Chatan, que é o Goblin, ele conseguiria saber o que eles estão aprontando. Tinha uma porção de coisas que ele poderia fazer para não derrotarem ele. No final ele não foi derrotado, né? Ele, querendo ou não, ele se deu bem. Mas aí o diretor explicou que o Chatan, ele sabia o que ia acontecer no final. Ele sabia que que viria um cantor, e esse cantor seria a rota de fuga para ele sair dali. Só que ele não sabia o que ia acontecer no caminho para chegar até ele saindo dali com o corpo do cantor. Então, ele só seguia a onda. Eles falam muito de destino nesse filme, inclusive, falam muito. Então, ele já sabia que o destino dele seria sair dali com o corpo desse cantor. Então, ele só foi seguindo a onda. Deixaram pegar a chave dele, deixaram derrotar ele, entre aspas. Deixou os dois brigar lá até a morte, praticamente. Porque ele já sabia que o destino dele era sair dali. Mas ele disse que essa é a interpretação dele. Ele gosta muito de ver a interpretação dos outros sobre essa parte também. Então, eu gosto disso também. Eu gosto de deixar as coisas para interpretação, eu gosto de interpretar também. E eu gosto dessa versão do diretor também. E outro detalhe, só que nesse pode parecer furo de roteiro, mas eu vou explicar o que aconteceu. O Goblin, ele conseguia ler através do cantor. Ele sabia sobre a mãe do cantor, ele sabia o nome do cantor, sabia que o cantor já tinha sido escravizado, que ele estava fugindo de um conflito. Só que o cantor nunca disse isso, né? Ele sabia porque ele conseguia ler através do cantor. Mas aí, como ele não conseguiu saber que o cozinheiro era filho do feiticeiro original. Aí tem a explicação. Quer dizer, tinha explicação, só que ela foi cortada do filme. Que dá pra ver em alguns negócios que o cozinheiro ele tem uma tornozeleira, não uma tornozeleira eletrônica, uma joiazinha. Nessa tornozeleira tá escrito algo tipo, você não pode ler através de mim. Alguma coisa assim. Que era algo, tipo uma barreira que protegia ele dos feitiços. Enfim, o Chatan não conseguia ler ele por causa daquela tornozeleira. Só que aí o diretor ele falou que tava ficando muito enrolado, que tava se arrastando demais. Aí eles preferiram cortar e deixar livre para interpretação. Aí lá vem, eu tenho uma teoria sobre isso, porque eu gostei muito desse filme, eu gostei muito de ficar teorizando sobre ele. Na minha teoria, o cozinheiro, por ele já ser daquela linhagem de feiticeiros, né? Tanto o que derrotou o Goblin, entre aspas, e o primeiro que foi o que ganhou o Goblin, por ele ser dali, ele já deve ter algo a ver com mágica, ele já deve ter um toque com a feitiçaria e tal. E ele não iria lá de mãos vazias, né? Provavelmente ele já foi sabendo que o pai dele estava em apuros ali dentro daquela mansão, né? Que o Chatan fez alguma coisa com ele. Então ele não iria lá de mãos abertas, sabendo que o pai dele é um feiticeiro. Se ele, que era um feiticeiro mais experiente, não conseguiu, imagine ele que era só um filho bastardo. Então provavelmente ele já foi preparado, foi com essa tornozeleira, porque se ele não tivesse com a tornozeleira, na hora que ele pisasse lá na mansão, o Goblin ia ler ele, ia saber que é o filho do feiticeiro e estava lá por vingança e ia matar ele, simples assim. Então ele foi com isso preparado, já para o Goblin não saber dos planos dele, mas ele acabou entrando naquele espaço lá onde o Goblin controla tudo. Ele meio que acabou perdendo a noção, tanto que o diretor disse que o cozinheiro ele nunca teve um nome. Outra coisa também é que os outros convidados foi o cozinheiro que usou esses outros convidados para tentar matar o Goblin, só que acabou que eles morreram, ficaram doidos ali no meio, e o único que realmente conseguiu botar esse plano para frente foi justamente o cantor, que tudo deu errado também, porque o destino já estava marcado, né? O cantor ia servir de... Aí eu fico também me perguntando por que se antes o Goblin não podia ir, por que ele pode agora? Não sei também. Foi isso tudo que eu achei, mais ou menos. Não foi tudo que eu achei, né? Porque eu fiz uma pesquisa bem baixinha. Mas vai ser isso por hoje. Esse filme é muito bom. Outro detalhe também é a trilha sonora. Que trilha sonora legal. Eu quero assistir de novo. Pra mim... A segunda vez é sempre melhor que a primeira. Ainda mais quando tem um vasto caminho pra você explorar. Quando o roteiro ele tem muitas camadas. Então é isso, se vocês puderem, assista. É um filme mais difícil de achar, é chatinho pra achar, só que vale muito a pena.
Quer dizer, às vezes vocês põem muita expectativa no filme e acaba ficando chato. Acontece isso comigo também. Eu botar muita expectativa no filme e chega lá não era tudo que eu esperava, porque eu tava esperando algo maravilhoso. Mas esse realmente eu não sabia de nada sobre ele. Ele já tá na minha lista há um tempo, eu não sabia de nada sobre ele. E fui assistir. Eu assisti meio lá, meio cá, né? Porque eu tava gravando. Da próxima vez eu vou assistir concentradíssima, anotando tudo que eu puder. E talvez eu faça outro vídeo falando sobre as camadas desse filme. Enfim, me fala se vocês gostaram. O vídeo vai ficar por aqui hoje. Enquanto eu tô gravando isso aqui, já tem muito material pro diário visual que eu tô fazendo. Então provavelmente não vai demorar pra eu lançar outro vídeo depois desse. E é isso. Não esqueça de deixar o like se você gostou, se inscreva no canal. Eu tenho minhas redes sociais na descrição, tenho meus filmes favoritos se vocês quiserem saber. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau. ഇത് ഭ്രമയുഗ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു അപഭ്രംശം സഹസ്രാബ്ദം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹിംസയുടെ ഉന്മാദം ഭ്രമയുഗത്തിൽ ദൈവത്തിനെ പൂജിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത്തരം ആചാരങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല നീയൊക്കെ എത്ര ഉറക്കെ വിളിച്ചു പാടിയാലും അവൻ കേൾക്കില്ല